O trabalho desenvolvido está intitulado Teoria e Prática: a importância da atividade de prospecção fitoquímica nas aulas de Química Orgânica para a identificação de metabólitos secundários. As plantas medicinais são amplamente utilizadas pela população para tratar diversos tipos de doenças. Dentre essas espécies de plantas, tem-se a Moros nigra, conhecida como a moreira preta, e que tem diversos efeitos farmacológicos, apresentando ação antinociceptiva e anticâncer. Os efeitos farmacológicos apresentados pelas plantas é em decorrência da presença de metabólitos secundários, que são moléculas presentes nas plantas e que podem desempenhar diversas propriedades farmacológicas. Como exemplo de metabólitos, tem-se os taninos, os alcaloides e as saponinas. Para a identificação dos metabólitos secundários, diversos testes são feitos, dentre eles a prospecção fitoquímica, que é um teste preliminar, que vai detectar a presença dos metabólitos e com isso orientar as etapas subsequentes do estudo vegetal. Por ser um estudo simples e barato, um experimento simples e barato, é essencial, é interessante que esse tipo de atividade seja trago para as aulas, principalmente as aulas de química orgânica, porque isso vai fazer com que o aluno ele participe de forma mais autônoma, levando a tomar decisões, propor hipóteses, colocando ele como autor do próprio conhecimento e, é claro, tendo o professor como mediador de todo esse processo. Então, com base nisso, esse trabalho teve como objetivo realizar uma atividade experimental durante as aulas de Química Orgânica na turma do Programa de Pós-Graduação em Química da UESP, usando a técnica de prospecção fitoquímica com as folhas da Amoros nigra, a fim de aliar teoria e prática, colocando o aluno como construtor do conhecimento. Inicialmente, as folhas da planta foram secas, depois de secas, elas foram maceradas com álcool etílico, onde permaneceram por 2 dias. Depois disso, a solução foi filtrada e o líquido foi colocado para evaporação por 3 dias. Depois de obtido o extrato, pesou-se 2 gramas do extrato, adicionou-se 20 ml de álcool. Para o teste dos taninos, em 3 ml do extrato foi adicionado cloreto de ferro, a solução foi agitada e foi observado ou não a formação de um precipitado verde, que indicaria a presença dos taninos, ou a mudança de coloração entre azul e vermelho, que indicaria a presença de fenóis. Para o teste das saponinas, em 3 ml do extrato, adicionou-se 2 ml de cloroformo e 3 ml de água. A solução foi então agitada e foi observada ou não a formação de uma espuma. Para o teste dos alcaloides, em 3 ml do extrato foi adicionado 15 gotas de hidróxido de sódio e 2 ml de cloroformo. A água foi então retirada e foi adicionado 15 gotas de ácido clorídrico, o cloroformo foi retirado e foi adicionado 3 gotas do reagente de Maillard. E foi observado ou não a formação de um precipitado frosculoso que indicaria a presença dos alcaloides. Para o teste dos flavonoides, em 3 ml do extrato, adicionou-se uma pequena fita de magnésio e 2 ml de cloreto de ácido clorídrico e foi observado ou não a formação de um colarinho vermelho que indicaria a presença dos flavonoides. Os taninos eles possuem atividade antioxidante, hemorrágica, são utilizados contra feridas, queimaduras. No estudo em questão, houve a formação apenas do precipitado verde nas paredes, que indicam a presença de taninos condensados. Porém, não foi observada a formação de um precipitado azul, que seria indicativo da presença de taninos hidrossolúveis, e nem a mudança de cor entre azul e vermelho, indicando a presença dos fenóis. É interessante destacar que durante todo esse processo, o diálogo e a troca de conhecimento entre professor e aluno era constante. As saponinas, eles possuem ação anti-inflamatória e também anticancerígena. No estudo em questão, foi observado a presença dessa classe de metabólicos, estando assim em acordo com a literatura. Os flavonoides possuem ação anti-inflamatória e também antioxidante. No estudo em questão, não foi possível observar a presença dessa classe de compostos, estando assim em desacordo com a literatura, porém alguns fatores podem estar relacionados, como questões ambientais, a quantidade de folhas, podem ser alguns fatores que possam ter interferido na não identificação. Então, a partir dessas deduções obtidas pelos alunos, foi possível observar que essa atividade ela ocasiona o desenvolvimento de habilidades como identificar, analisar e estabelecer hipóteses, sendo essencial para o desenvolvimento da criticidade. Os alcaloides possuem ação antitumoral. No estudo em questão, foi observada a formação de um precipitado frosculoso, indicando a presença dessa classe de compostos, estando assim em acordo com a literatura, e foi observado que durante toda essa atividade, a utilização da experimentação durante as aulas de orgânica se mostraram eficazes, ao ponto que contribui para a formação de um profissional pesquisador na área. Durante o estudo realizado, foi possível aproximar os conhecimentos teóricos da prática, colocando o aluno como pesquisador ativo, além da identificação de diversos metabólicos, mostrando o potencial terapêutico da planta, e é essencial que tal prática incrementada nas aulas de química orgânica proporcionou aos estudantes um olhar crítico sobre os resultados, preparando-os para tomar decisões e discutir resultados de maneira mais fundamentada. Aqui algumas referências e agradecimentos.